Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta ao nosso canal. Hoje nós iremos tratar sobre a lei de abuso de autoridade, né? Foi pedido, então nós iremos fazer isso. Então vamos lá. Antes de nós começarmos a falar sobre a lei propriamente dita de abuso de autoridade, vamos falar um pouco sobre a Carta Maior, que é a Constituição. Na Constituição, eu gostaria muito que vocês lessem o artigo 5º, para sabermos que no artigo 5º, apenas 2 incisos, responde toda a lei de abuso de autoridade. Então veja, o inciso 2º trata da lei propriamente dita, e no inciso 3º trata da dignidade da pessoa humana. Veja só, artigo 5º da Constituição Federal, inciso 2º, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Veja, senhores, que nesse momento eu falei do quê? Eu falei do princípio da legalidade, eu falei do devido processo legal, eu falei da lei, eu falei da liberdade de expressão, eu falei da manifestação de pensamento, o direito de liberdade. Então, tudo isso, direito à vida, eu falei que todos têm que seguir, o funcionário público tem que seguir a lei. Pronto. No inciso 3º do artigo 5º, está tratando do quê? Ninguém será submetido a tortura ou a tratamento desumano ou degradante. O que é que quer dizer com isso? Que ninguém pode submeter a uma outra pessoa em tratamento desumano, senão vai ser enquadrado pela lei de abuso de autoridade e pela lei de tortura também. Veja que eu terminei agora de explicar toda a lei de abuso de autoridade, caso eu quisesse parar por aqui, beleza? Então é muito importante que todos leiam a Constituição no artigo 5º, beleza? Então vamos para a lei propriamente dita. Na lei de abuso de autoridade, existe 3 artigos que são os mais importantes. 1º, 2º e 3º. Define praticamente quase toda a lei. Quero também mostrar aos senhores, durante nossa dica jurídica hoje ainda, agora, é que o particular também vai responder por essa lei. Independentemente que a lei foi criada específica para funcionário público, né? Mas o particular, em algum momento, ele vai responder, e eu vou mostrar para os senhores, beleza? O que é que nós temos que entender de imediato? Que qualquer ato ou atitude do agente público, auxiliado ou não, que tente contra os direitos subjetivos do cidadão, ele vai cometer um crime de abuso de autoridade. Se não tiver uma fundamentação plausível, ele vai responder por abuso de autoridade. Se ele não tiver enquadrado, se ele não tiver assegurado pelas excludentes de ilicitude, beleza? Então, qualquer ato do agente acompanhado pode ser com o particular, beleza? Ele vai responder pela lei de abuso de autoridade. Então, logo de imediato, é isso que eu quero que os senhores entendam, que a dignidade da pessoa humana jamais poderá ser ferida pelo agente público de forma premeditada, ok? As doutrinas já definem essa proteção da dignidade da pessoa humana. Tem um ponto muito importante agora, que os senhores precisam prestar atenção, é que a lei de abuso de autoridade, ela não trata de culpa, ela trata de dolo. Então, preste bem atenção todos os senhores, que se ela trata do dolo, certamente vai haver uma sentença e uma condenação, porque houve uma premeditação, ok? A lei não trata de culpa, ela trata de dolo, ou seja, o policial, o agente público, civil, ele não pode agir contra qualquer cidadão de forma ilícita, de forma premeditada, de forma excessiva, com desvio de função para beneficiar a si próprio ou a terceiro, de forma dolosa. Então ele vai responder pela lei de abuso de autoridade, no crime de dolo, beleza? Então, senhores, passando dessa parte, já que sabemos que a lei não trata de culpa e trata de dolo, vamos ler aqui um pouco sobre o artigo 1º da lei de abuso de autoridade. O que é que o artigo 1º diz? Esta lei define os crimes de abuso de autoridade cometido por agente público, servidor ou não, que no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-lo, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. O que é que ele está dizendo? Que foi um poder atribuído ao agente público, confiado ao agente público, e em algum momento ele vai agir com excesso e vai responder pela lei de abuso de autoridade. Eu vou mostrar para os senhores, tópico a tópico, desse artigo 1º. Então,
o que seria esse agente público que ele tanto comenta, que a lei tanto comenta? Existe 3 tipos de agente público. Existe o agente público da administração direta, o agente público da administração indireta e o agente público que se vincula à estatal. Beleza? Quem são os agentes públicos da administração direta? A União, o DF, os estados e o município. Da indireta, as autarquias, as fundações, as empresas públicas, a sociedade economista e assim sucessivamente. E o particular das terceirizadas. Eles se vinculam a esse funcionário público. Beleza? Então, fora esses funcionários públicos, essa lei de abuso de autoridade, ela alcançou os políticos, que são funcionários públicos temporários, né? Os magistrados, a magistratura, e alcançou também os militares, né? Então, a lei de abuso de autoridade ela é muito ampla. Eu vou trazer aqui para os senhores, apenas nesse artigo, um exemplo, uma questãozinha hipotética para vocês entenderem quando é que o particular vai responder como se funcionário público fosse. Olha lá. Vamos lá numa questão hipotética em que um policial, que seja civil, que seja militar, que seja policial federal, ele vinha estar no interior de um ônibus, agredindo um cidadão de forma degradante, humilhante, juntamente com seu amigo que não é funcionário público. O que é que vai acontecer com aquilo ali? Além dele responder pelo crime de tortura, ele vai responder também pelo crime de abuso de autoridade. Não só ele, mas também seu companheiro, que não é funcionário público, mas passou a ser por estar sabendo que seu companheiro é funcionário público e mesmo assim continuou na ação delituosa. Então ele se vinculou, ele vai responder como se funcionário público fosse. Então ele vai também ser enquadrado na lei de abuso de autoridade. Então, é essa questão que eu quero chamar a atenção. Não só o funcionário público, por razão da lei ser específica para o funcionário público, mas o particular também ele entra quando ele está nessa situação. Uma outra questão hipotética. Vamos lá que o mesmo policial venha estar no interior de um ônibus e sendo atacado por bandido. E um cidadão, né, amigo desse policial, né, ajuda esse policial nessa investida desses marginais e esse cidadão acaba alvejando os marginais e levando ao óbito. Esse cidadão também, ele vai ser beneficiado pelas excludentes de licitude, na legítima defesa, por se vincular ao funcionário público militar. Sabia que ele era funcionário público e mesmo assim continuou na ação ajudando esse policial. Beleza? Então, o particular já entrando na lei de abuso de autoridade. Beleza? Então, essa lei, ela traz essa questão no artigo 1º, ela está definindo todos os agentes públicos. O que é que vem trazendo agora? O parágrafo 1º do artigo 1º da lei de abuso de autoridade. Eu vou ler para nós também vamos fatiar esse parágrafo ponto a ponto para que todos venham entender realmente do que se trata esse parágrafo da lei de abuso de autoridade. Então, parágrafo 1º. As condutas descritas nesta lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticada pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem, ou a beneficiar-se a si mesmo, ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Gente, eu vou fatiar esse parágrafo, porque senão ninguém vai entender. Veja, quando ele fala que o agente público vai praticar o ato com a finalidade específica de prejudicar outras pessoas, ele está fazendo o quê? Ele está indo diretamente para o crime de dolo. É o que é específico da lei de abuso de autoridade. No segundo momento do parágrafo, ele diz assim: beneficiar-se a si mesmo ou a terceiro. Percebam que ele cometeu um crime de prevaricação. Percebam que houve desvio de finalidade. Percebam que ele vai ser enquadrado no crime de prevaricação na lei, no artigo 319 do Código Penal. Beleza? E ele vai mais à frente, ele diz assim: ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Então, está aí configurado a prevaricação do 319. Houve o abuso de autoridade, ou
vai haver o enquadramento na lei de abuso de autoridade. O que é que vai acontecer com isso? Houve desvio de finalidade e o agente público ele vai responder por crime de abuso de autoridade e se as lesões caracterizarem tortura pelo crime de tortura também pela lei de tortura. Senhores, prestem bem atenção. Está vindo o parágrafo 2º do artigo 1º. É muito importante o parágrafo 2º. Por quê? Vai entrar o particular também no parágrafo 2º. Então vamos lá. O parágrafo 2º diz o seguinte: se houver divergência na interpretação da lei, né, ou na avaliação dos fatos e das provas, não configurará crime de abuso de autoridade. Então, nesse momento, eu vou explicar o que o parágrafo 2º está dizendo, que não vai configurar abuso de autoridade se houver divergência na lei, se houver interpretação na avaliação dos fatos que não configure abuso de autoridade. Por exemplo, se o agente agiu nas excludentes de licitude, na legítima defesa, no estado de necessidade, no exercício regular do direito, né? Nada disso vai cair na lei de abuso de autoridade. Se o agente agiu porque foi desacatado no crime de desacato, de desobediência, ele também não vai cair na lei de abuso de autoridade. E se ocorreu naquele momento uma denunciação caluniosa, que está no 339, enquadrado no 339 do Código Penal, também não vai caracterizar o abuso de autoridade. Beleza? Então, se o particular agiu de forma premeditada, com denunciação caluniosa do código que tá fundamentado no Código Penal, no artigo 339, né, contra o agente público, não vai caracterizar sua ação, a ação do agente público, como abuso de autoridade, certo? Se o particular agiu de forma desrespeitosa, o desacato, a desobediência contra o funcionário público, também vai haver divergência na interpretação da lei e na interpretação dos fatos. É o que a lei diz no parágrafo 2º, que ocorrendo essa interpretação na avaliação da lei ou dos fatos, não ocorrerá abuso de autoridade, beleza? Mas só para reforçar essa questão da não ocorrência da lei de abuso de autoridade no enquadramento, nós temos um artigo 5º na Constituição, no inciso 5, que traz o dano para o particular, caso ele haja de forma com denunciação caluniosa. Então vamos lá, o inciso 5 da Constituição Federal, o que é que ele nos diz? Ele nos diz o seguinte: é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral e da imagem das pessoas. E o agente ele vai estar enquadrado aí, se ocorrer com ele uma denunciação caluniosa, alguém premeditado, com calúnia, com difamação, entendeu? No intuito de prejudicar o agente público. Então, quem tem que ter cuidado com essa lei? Não só o agente público, porque a lei é específica para ele, mas também o particular, em suas ações, em suas denunciações, beleza? Então vamos mais à frente, para você entender. Já no artigo 2º, eu não achei tanto importante, porque ele está tratando dos sujeitos do crime de abuso de autoridade, eu já falei lá em cima. Então, são o quê? São os agentes públicos da ação direta, da indireta, o particular quando ele se vincula. Nós estamos falando também dos agentes políticos, dos agentes da magistratura, dos agentes, né, militares. É isso que o artigo 2º traz. E o artigo 3º traz da ação incondicional. O artigo está tratando da ação incondicional. O que seria essa ação incondicional da lei de abuso de autoridade? Ela está nos trazendo que os crimes previstos nessa lei de abuso de autoridade, ela é incondicional porque não necessita da prévia manifestação do ofendido. Não há uma necessidade da prévia manifestação da vítima. Ou seja, o Ministério Público ele vai agir de forma voluntária, ele vai até o final com essa ação, né, para alcançar o agente público que agiu de forma que venha a estar enquadrado na lei de abuso de autoridade. Então, o que é que os senhores têm que ter em mente? Cuidado com os cuidados que temos que ter com essa lei, principalmente agente público.
que a lei não trata de culpa, trata de dolo. Os agentes públicos, ele é da administração direta e indireta e pode se vincular. E que a ação é incondicional, ela não depende que a vítima vá lá previamente para manifestar. O Ministério Público pode conduzir essa ação até o final. Beleza? Essa é a minha dica jurídica, eu espero que todos tenham gostado e até um próximo encontro, tá bom? Não se esqueçam de se inscreverem no meu canal para dar essa força, né? Compartilhe com os amigos, né? Beleza? Até um próximo encontro.